O Espírito Santo é o socorro do cristão em toda provação. Você já se perguntou quem te sustenta quando ninguém mais entende a tua dor? Quando o chão parece desaparecer sob os pés e o coração não encontra mais forças para orar, há uma presença silenciosa que permanece ao teu lado, o Espírito Santo. Ele é o socorro que não se anuncia, mas que chega sempre no tempo exato. Quando todos se afastam, ele se aproxima. Quando o mundo te julga, ele te compreende. E quando a alma se cala, ele fala com Deus em teu favor. A provação é o lugar onde o Espírito se revela de forma mais real. Ele não vem apenas para consolar, mas para sustentar. Ele é a força que se manifesta no invisível, o braço que te levanta quando ninguém mais percebe que você está caindo. Enquanto o corpo cansa e a mente se perde nas perguntas sem resposta, o Espírito trabalha em silêncio, restaurando o que o sofrimento tentou quebrar. Há momentos em que Deus parece distante, e é justamente aí que o Espírito Santo age mais perto. Ele é o elo entre o teu desespero e a fidelidade do Pai. Enquanto você pensa que está sozinho, ele intercede por você com gemidos que não podem ser explicados. Ele transforma lágrimas em linguagem espiritual e cada suspiro em oração. O Espírito Santo não precisa de palavras para agir. Ele entende o que o coração não consegue dizer. O socorro dele não é barulhento. Ele vem como vento leve, como paz que invade o caos. Ele entra onde o medo grita e responde com calma. O Espírito não promete ausência de luta, mas presença constante na batalha. Ele não impede a dor, mas impede que ela te destrua. E é nesse ponto, no meio do sofrimento, na beira do esgotamento, que o crente descobre que o Espírito não é uma ideia, mas uma pessoa viva, sensível e presente. O Espírito Santo é aquele que te carrega quando as pernas falham. É ele quem organiza o caos interior, quem reacende a fé quando o medo domina, quem te lembra de promessas que o tempo tentou apagar. Quando tudo parece perdido, o Espírito Santo está apenas começando a mover as peças invisíveis do milagre. A presença dele é discreta, mas irresistível. O Espírito não faz discursos, ele faz transformações. Ele entra onde ninguém mais pode entrar, nas dobras da alma, nas memórias que doem, nos pensamentos que cansam. Ele é quem te faz permanecer quando a fé parece pequena demais. Ele sopra ânimo onde só havia desespero e faz da tua fraqueza o palco da força de Deus. Ele é o socorro que vem antes da queda, o consolo que chega antes do fim, o poder que age quando todos os recursos humanos se esgotam. Você pode não o ver, mas ele está aí. Pode não o sentir, mas ele está agindo. O Espírito Santo não é limitado pela tua compreensão. Ele trabalha além dela. Ele não precisa de permissão para amar, apenas de espaço para agir. E quando você o reconhece como seu socorro, tudo começa a mudar. O Espírito Santo é o socorro do cristão em toda provação. Ele não veio para evitar o sofrimento, mas para te ensinar a vencer através dele. Ele te fortalece enquanto o inimigo pensa que você vai desistir. Ele te levanta enquanto o mundo espera te ver cair. E ele te conduz a lugares que só se alcançam quando a dor se transforma em propósito. Hoje, o Espírito quer te lembrar. Você não foi esquecido, não está sozinho, não está sem direção. Há um Deus dentro de você, e ele ainda está falando, sustentando e operando. Mesmo quando o céu parece distante, o Espírito está mais perto do que nunca. O silêncio de Deus é o maior teste da fé e, ao mesmo tempo, a maior prova da presença do Espírito Santo. Porque quando o céu parece calado, o Espírito fala em outra frequência, não aos ouvidos, mas ao coração. Ele não se manifesta com barulho, ele se revela em percepção. Enquanto o homem clama por uma resposta audível, o Espírito trabalha no invisível, alinhando o tempo, curando o interior e preparando o caminho que ainda não se pode ver. O silêncio não é ausência, é ambiente de ação. É nele que o Espírito ensina o cristão a amadurecer, a crer sem sentir, a confiar sem ver. Ele cala o mundo para que o coração aprenda a reconhecer o toque divino. Quando Deus parece distante, é porque o Espírito está trabalhando de forma profunda. Ele não está quieto, está construindo.
O Espírito Santo é o socorro invisível porque age onde ninguém mais pode alcançar. Ele entra no íntimo da alma, nas memórias que ainda ferem, nas orações que foram interrompidas pelo cansaço. Ele traduz o que o coração tenta dizer entre lágrimas. Quando você pensa que está apenas chorando, o Espírito está intercedendo. Quando parece que nada está acontecendo, Ele está movendo tudo. É fácil reconhecer Deus no milagre visível, mas é no silêncio que o Espírito revela quem realmente governa. Ele não precisa mostrar sinais externos para confirmar sua presença, porque o verdadeiro socorro se manifesta primeiro dentro. O Espírito não muda o cenário de fora, sem antes transformar o cenário de dentro. Ele reorganiza emoções, reacende a fé e refaz o ânimo até que o cristão volte a respirar esperança. O Espírito Santo não se desespera com o silêncio porque ele o domina. Ele sabe que é no vazio que Deus revela o essencial. Ele não quer apenas responder orações, quer moldar corações. Por isso, em muitas provações, o Espírito não apressa o tempo. Ele amadurece o crente. E quando o tempo certo chega, tudo o que parecia parado ganha sentido. Há um tipo de ajuda que só o Espírito pode oferecer. Nenhum amigo pode dar, nenhum conselho humano pode suprir. É a presença que não fala, mas preenche. É o consolo que não explica, mas acalma. O Espírito Santo se manifesta como paz quando o desespero queria gritar, como direção quando a confusão dominava, como certeza quando o medo tentava vencer. É assim que o socorro dele acontece, de maneira invisível, mas irresistível. Ele não precisa anunciar o que está fazendo, porque o resultado se revela no tempo. Um dia, o cristão olha para trás e percebe: foi no silêncio que o Espírito mais agiu. Foi na ausência de respostas que ele formou a fé. O Espírito Santo é o Deus que trabalha entre os intervalos. Enquanto o homem se angustia com o que não entende, ele se movimenta com perfeição. O silêncio não é demora, é estratégia. E aquele que confia no Espírito durante o silêncio descobre que o céu nunca deixou de falar. Apenas mudou o idioma. Por isso, quando o silêncio pesar, lembre-se: há um socorro invisível agindo por você. O Espírito Santo está transformando o que você não consegue ver e preparando o que você ainda não pode entender. Ele é o Deus que fala sem som, age sem ruído e salva sem ser notado. E quando o tempo certo chegar, o invisível se tornará visível, e você entenderá que o silêncio foi o idioma do amor de Deus. Há um ponto na caminhada cristã em que a força humana se esgota. A mente tenta continuar, mas o corpo não responde, o coração se cala e a alma parece cansada demais para lutar. É nesse ponto que o Espírito Santo entra em cena, não como uma presença opcional, mas como a única força capaz de sustentar o que o homem não consegue mais carregar. Ele não espera o fim da esperança para agir. Ele age justamente no instante em que o crente percebe que não pode mais sozinho. O Espírito Santo é o socorro que substitui o esforço pela dependência. Quando o cristão tenta resolver pela razão, o Espírito o conduz pela fé. Quando o medo toma o lugar da confiança, ele traz lembrança das promessas. O Espírito não reforça a força humana, ele a transcende. Ele se torna o centro do comando quando o coração se rende. Muitos acham que o Espírito vem apenas para consolar, mas ele também vem para dirigir. Quando a força humana se acaba, ele assume o controle não com imposição, mas com autoridade suave. Ele reorganiza os pensamentos, silencia o desespero e muda o ritmo da alma. O Espírito não permite que a queda se torne fim, porque ele mesmo se torna o sustento. É por isso que Deus permite certas fraquezas, não para envergonhar, mas para ensinar dependência. A força do Espírito não é acréscimo, é substituição. Ele não entra para ajudar, ele entra para governar. E é nesse momento que o cristão entende o que significa ser guiado pelo Espírito. Não é ter mais energia, é ter nova direção. O Espírito Santo não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele precisa apenas de rendição. Quando a força humana acaba, ele começa a operar o impossível. Ele dá resistência quando há cansaço, visão quando há confusão e coragem quando há medo. Ele conduz com precisão quem já não tem mais forças para continuar. Há um mistério nisso. Deus não quer crentes autossuficientes, quer filhos guiados. E para que o Espírito governe,
É necessário que o eu desista de controlar. O fim da força é o começo do mover. Quando a oração deixa de ser Senhor, me ajuda a fazer e passa a ser Senhor, faz em mim, o Espírito assume. O apóstolo Paulo aprendeu isso quando escreveu: quando estou fraco, então sou forte. Essa força não vinha dele, vinha do Espírito. O mesmo acontece hoje. Quando a alma se curva, o céu se levanta. O Espírito Santo não depende da força humana, ele se manifesta na fraqueza dela. E quando ele assume o controle, tudo muda. A angústia dá lugar à paz, o desespero dá lugar à direção e o cansaço dá lugar à esperança. O Espírito não apenas ajuda o crente a seguir, ele o conduz a um novo nível de fé, onde depender se torna privilégio e não peso. Quando a força humana acaba, é sinal de que o Espírito está prestes a agir. Ele não chega atrasado, chega no exato momento em que o homem entende que não pode mais. E é ali, nesse limite, que o sobrenatural começa, porque a força que vem de Deus não nasce da resistência, nasce da entrega. Há dores que são profundas demais para serem explicadas, feridas que não cabem em palavras e momentos em que o coração tenta orar, mas tudo o que consegue é chorar. É nesse lugar de silêncio e fragilidade que o Espírito Santo se manifesta como intercessor. Ele pega aquilo que o coração sente, mas não consegue dizer, e transforma em oração diante do trono de Deus. Nenhuma lágrima é desperdiçada, porque o Espírito Santo é o tradutor perfeito da alma. O Espírito entende o que nem o próprio cristão entende sobre si. Ele decifra os sentimentos confusos, organiza o caos interior e leva até o Pai o que o crente mal consegue expressar. Quando a boca se cala e o peito aperta, o Espírito fala por dentro. Ele intercede com gemidos que não podem ser explicados, traduzindo dor em propósito, fraqueza em súplica e desespero em fé. Esse é o socorro que age sem barulho. Enquanto o homem pensa que está desabando, o Espírito está intercedendo. Enquanto o cristão se sente sem força para orar, o Espírito já está falando por ele. O céu nunca fica em silêncio quando o Espírito habita, porque a voz dele nunca se cala. Mesmo nas madrugadas de solidão, a oração subindo ao trono, não pelas palavras humanas, mas pelo poder do Espírito que ora dentro de nós. O Espírito Santo não depende da eloquência, ele se move pela sinceridade. A oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais verdadeira. Quando o coração se entrega, ele toma o controle da conversa, e o que parecia apenas choro se torna linguagem espiritual. A lágrima se transforma em intercessão. É assim que o Espírito consola, não apenas aliviando a dor, mas dando sentido a ela. Ele mostra que o sofrimento não é silêncio de Deus, é diálogo em outra língua. Cada lágrima se torna uma semente plantada no altar, e o Espírito é o jardineiro que garante que essa semente floresça em tempo oportuno. Há orações que só o Espírito pode fazer por nós. Ele sabe o que o homem precisa antes mesmo que perceba. Ele entende o que está por trás do que foi dito e o que ficou preso dentro da alma. O Espírito Santo é aquele que leva ao céu o que o coração não consegue verbalizar, e traz do céu a resposta que a mente não poderia imaginar. Essa é a razão pela qual o crente nunca está sozinho em suas orações. Mesmo quando não consegue falar, ele está sendo ouvido. O Espírito é a ponte constante entre o humano e o divino, entre o que sentimos e o que Deus está fazendo. Ele transforma a dor em comunhão e o desespero em diálogo. Por isso, quando o choro vier, não o contenha, entregue. Porque enquanto você chora, o Espírito trabalha. Enquanto o coração sangra, ele traduz. Enquanto a alma se dobra, o céu se move. O Espírito Santo é o socorro silencioso que transforma lágrimas em linguagem celestial. E um dia, quando você olhar para trás e entender o que Deus fez, perceberá que cada lágrima foi uma oração respondida. O Espírito estava orando em cada uma delas. Há dias em que o vento sopra forte demais e parece que o barco da vida vai afundar. Tudo o que antes era seguro começa a se mover e o coração sente o medo de naufragar. É nesses momentos que o Espírito Santo se revela como refúgio. Ele não promete ausência de tempestades, mas garante presença constante dentro delas. O Espírito não tira o crente da ventania,
mas o cobre com paz enquanto o vento ainda sopra. Quando as águas se agitam, o Espírito Santo é o abrigo invisível que envolve a alma. Ele não precisa acalmar o mar de fora para trazer calma por dentro. A presença dele é o tipo de proteção que o medo não entende. Enquanto o mundo tenta lutar contra o vento, o Espírito ensina o cristão a descansar em meio a ele, porque o segredo da sobrevivência não está em controlar o caos, mas em confiar em quem está no barco. O Espírito Santo é o Deus que permanece quando todos os outros abandonam. Ele não se assusta com a força das ondas, nem se afasta quando o barco começa a balançar. Ele se torna o abrigo espiritual, a paz inabalável, o lugar seguro dentro do coração. Mesmo quando tudo o que resta é fé em ruínas, o Espírito recolhe cada pedaço e reconstrói a confiança. É no meio da tempestade que o Espírito revela o verdadeiro significado de refúgio. Ele não se manifesta como fuga, mas como firmeza. O abrigo do Espírito não é um esconderijo da dor, é a presença que nos mantém de pé dentro dela. Ele envolve o cristão com uma força que o mundo não consegue explicar, uma serenidade sobrenatural que resiste ao desespero. O Espírito não evita a tempestade porque sabe que é nela que o cristão aprende o poder da presença. Quando tudo parece fora de controle, ele mostra que Deus ainda governa. Quando o medo grita, ele responde com paz. Quando o desespero tenta dominar, ele se ergue como muralha invisível ao redor da fé. O Espírito não apenas protege, ele transforma o caos em cenário de aprendizado. Há uma diferença entre o medo do vento e o respeito pela direção dele. O Espírito Santo ensina a distinguir os dois. O medo paralisa, o Espírito conduz. O medo grita, o Espírito sussurra. E esse sussurro tem mais poder do que qualquer tempestade, porque vem da voz do próprio Deus. Ele lembra ao coração: você não está sozinho. O mesmo que permite o vento é o que controla o mar. O abrigo do Espírito não é físico, é espiritual. Ele protege de dentro para fora. Ele impede que a alma desabe, mesmo quando tudo ao redor desmorona. A presença dele é âncora, é cobertura, é direção. Ele é o consolo que segura quando o corpo não aguenta mais. Ele é a resposta que acalma sem precisar mudar o cenário. E quando a tempestade finalmente passa, o crente percebe que o refúgio não foi o fim da luta. Foi a presença que o sustentou até o fim. Porque o Espírito Santo não impede as águas de se levantarem, mas garante que o Filho de Deus não se afogue nelas. Quem encontra abrigo no Espírito Santo nunca mais teme o vento, porque aprende que a tempestade não é ameaça, é o lugar onde o refúgio se revela. Há batalhas que não se vencem com palavras, nem com força, nem com estratégias humanas. São guerras travadas na alma, silenciosas, internas, invisíveis. É nesses momentos que o Espírito Santo entra como guerreiro. Ele não apenas consola, ele luta. Enquanto o cristão ora, o Espírito intercede. Enquanto o inimigo trama, o Espírito desfaz. Enquanto o medo domina, o Espírito avança. Ele é o socorro que combate onde o homem não pode alcançar. O Espírito Santo é o defensor do cristão. Ele luta contra o desânimo, contra as mentiras do inimigo e contra as próprias dúvidas que nascem dentro do coração. Há momentos em que o crente pensa que está resistindo sozinho, mas é o Espírito que está sustentando por dentro. Ele se coloca entre o ataque e a alma, impedindo que a mente sucumba, que o coração desista e que a fé se apague. Enquanto o mundo luta com armas visíveis, o Espírito batalha com autoridade. Ele age em silêncio, mas com poder. Ele confronta forças que tentam te enfraquecer, desfaz palavras lançadas contra você e silencia o caos que o inimigo tenta instalar. Ele luta por você não para te isentar da guerra, mas para te ensinar que a vitória nunca dependeu da tua força, e sim da presença que habita em ti. Quando o Espírito Santo luta, o cristão aprende que permanecer é vencer. Ele não precisa se defender com raiva, nem revidar com desespero, precisa apenas confiar. O Espírito não luta para provar quem é mais forte, mas para mostrar que o inimigo nunca teve domínio. Mesmo quando tudo parece perdido, o Espírito está agindo nos bastidores, virando situações, abrindo caminhos, enfraquecendo o adversário e fortalecendo o coração.
Ele luta em 3 dimensões: no céu, na terra e dentro de você. No céu, ele intercede. Na terra, ele te guia. Dentro de ti, ele te fortalece. Quando a mente quer desistir, ele fala: fica firme. Quando o corpo desanima, ele sopra: eu ainda estou aqui. Quando a fé vacila, ele reacende o fogo. O Espírito Santo é o Deus que não apenas observa a guerra, ele entra nela contigo. Há lutas que o crente nunca saberá que existiram, porque o Espírito as venceu antes que começassem. Quantas vezes o perigo foi desviado, o mal foi impedido e o coração foi preservado, tudo sem que o cristão percebesse. Isso é o Espírito lutando. O socorro que você não viu foi o livramento que ele conquistou. O Espírito Santo luta por você porque te ama com zelo eterno. Ele não é espectador da tua dor, ele é participante ativo. Ele sente o que você sente, sofre com o que te fere e se move com poder para te defender. Ele não recua diante da escuridão, porque ele é a própria luz que a vence. E quando a batalha termina, você percebe: o Espírito não apenas te livrou, ele te ensinou a confiar. Ele transformou a guerra em testemunho, a dor em aprendizado e a fraqueza em força. O Espírito Santo luta por você, mas também luta em você. E quando ele vence, a vitória não é apenas externa, é interior. Por isso, quando o inimigo se levantar, não tema. O Espírito Santo já está de pé. Ele não apenas te protege, ele guerreia por ti até que a paz volte a reinar. Há caminhos em que a luz parece desaparecer, e o cristão se vê cercado por incertezas. Não há respostas claras, nem direção visível. É nesse ambiente de escuridão que o Espírito Santo se manifesta como voz. Ele não fala para os ouvidos, fala para dentro. Sua voz não depende de volume, mas de discernimento. Ele guia o coração quando a mente não entende, conduz os passos quando os olhos não enxergam, e transforma o medo em sensibilidade espiritual. O Espírito Santo não dá mapas, dá instruções. Ele não mostra o destino completo, apenas o próximo passo. É assim que ensina a confiança. No escuro, o homem aprende a depender do som da voz de Deus e não da visão dos próprios olhos. O Espírito não elimina a escuridão de fora. Ele acende a luz de dentro. E essa luz é suficiente para continuar caminhando. Muitos tentam ouvir Deus esperando um som extraordinário, mas o Espírito fala com simplicidade. Às vezes é uma paz que aparece no meio da dúvida. Às vezes é um incômodo que impede uma escolha errada. Outras vezes é uma lembrança de um versículo antigo que surge no momento exato. O Espírito não precisa de ruído para guiar. Ele usa o silêncio, as circunstâncias e o tempo. O Espírito Santo fala, mas nem sempre diz o que o homem quer ouvir. Ele não guia para o mais fácil, guia para o mais certo. Sua voz não é para agradar, é para alinhar. E quando o cristão aprende a discernir essa voz, descobre que cada não do Espírito é proteção e cada espere é preparação. A obediência se torna mais valiosa que a pressa e a fé mais importante que o controle. O Espírito também fala por dentro quando o medo tenta dominar. Ele lembra o que o coração esqueceu, que o mesmo Deus que começou a obra é fiel para terminá-la. Ele fala através da palavra, da consciência e até dos silêncios de Deus. Quando parece que nada está acontecendo, é o Espírito quem está conduzindo por dentro, como um farol escondido que nunca apaga. Essa voz é o maior socorro nas horas de incerteza, porque o Espírito não guia com base em lógica, mas em propósito. Ele sabe o que há nos bastidores do tempo, o que o futuro reserva e o que o coração está pronto para suportar. Ele guia com amor, mesmo quando o caminho dói. A voz do Espírito nunca confunde. Ela sempre conduz à paz, mesmo que passe pelo vale. A vida cristã não é um caminho de clareza total, é um caminho de confiança constante. E o Espírito é o companheiro dessa jornada. Ele guia os que ouvem, protege os que obedecem e redireciona os que se perdem. Ele não permite que o Filho de Deus permaneça em trevas, porque sua presença é luz suficiente para cada passo. O Espírito Santo não promete revelar tudo, mas promete não deixar ninguém caminhar sozinho. Sua voz é o som do amor de Deus em movimento.
Mesmo no escuro, Ele fala. Mesmo no medo, Ele guia. Mesmo no silêncio, Ele está presente. E quando o cristão aprende a seguir essa voz, descobre que o escuro nunca foi ausência de Deus. Foi o cenário onde o Espírito ensinou a confiar. Há dores que não apenas ferem, elas fragmentam. Situações que deixam o coração em pedaços, a fé trincada e a esperança desbotada. O Espírito Santo é o único que entra nesses escombros e não se assusta com o que encontra. Ele não rejeita o que está quebrado, ele restaura. E sua restauração não é superficial. Ele não cola o vaso, ele o refaz do zero, transformando cada fragmento em parte de um novo propósito. O Espírito Santo trabalha com paciência divina. Ele toca nas feridas que o homem tenta esconder, nas lembranças que ainda doem, nas palavras que nunca foram ditas. Ele cura por dentro, onde ninguém mais tem acesso. Enquanto o mundo tenta consertar aparências, o Espírito reconstrói essências. Ele não alivia apenas a dor, ele remove o veneno que ela deixou. O Espírito restaura não apagando o passado, mas ressignificando-o. Ele transforma o que era motivo de vergonha em testemunho, e o que era lembrança de queda em símbolo de graça. Quando o Espírito Santo cura, ele também ensina. Ele mostra que cada rachadura pode se tornar uma janela por onde a luz de Deus entra. O que antes era ponto de dor, agora é ponto de encontro com a presença. Essa restauração é profunda porque o Espírito não trabalha em cima do orgulho, mas da rendição. Ele espera o momento em que o crente se entrega, em que o coração para de resistir e diz: "Faz de novo, Senhor." É aí que ele começa a reconstruir com amor o que a dor destruiu com pressa. O Espírito não restaura para devolver o mesmo, ele devolve melhor. O quebrado volta inteiro, o ferido volta curado, o cansado volta fortalecido. Há algo divino na maneira como o Espírito restaura. Ele não apenas devolve o que foi perdido, ele revela o que nunca foi visto. Ele desperta dons adormecidos, reacende sonhos esquecidos, renova fé que parecia morta. O processo pode ser lento, mas é preciso. O Espírito Santo é um restaurador detalhista. Ele trabalha peça por peça, até que a alma volte a refletir a imagem do Criador. O Espírito também ensina que a restauração não é sinal de fraqueza, é prova de amor. Deus não repara o que despreza, ele repara o que valoriza. E se o Espírito decidiu restaurar, é porque ainda há propósito. Nenhuma vida é quebrada demais para o toque dele. Nenhum coração é fragmentado demais para ser refeito. E quando o processo termina, o cristão percebe algo poderoso. Ele não é mais o mesmo. O Espírito não apenas o reconstruiu, ele o transformou. A dor que o derrubou se torna lembrança do Deus que o levantou. O Espírito Santo faz da restauração um novo começo. Ele não te devolve ao ponto de onde caiu. Ele te leva ao lugar que o sofrimento te preparou para habitar. Quando o Espírito restaura o quebrado, ele não apenas cura a ferida, ele muda a história, porque nas mãos dele, até os cacos têm propósito, e nada que foi partido deixa de servir ao plano de Deus. Existem livramentos que o cristão nunca saberá que recebeu, caminhos que Deus desviou, tentações que o Espírito impediu, ataques que foram interrompidos antes de se tornarem visíveis. O Espírito Santo não é apenas o consolo depois da dor, ele é o socorro que chega antes dela. Enquanto o homem vive o tempo presente, o Espírito já se move no futuro, preparando o escape, redirecionando os passos e fechando portas que mais tarde revelariam perigo. O Espírito Santo é o vigilante invisível da alma. Ele vê o que o homem não enxerga e entende o que o coração ignora. Ele percebe a aproximação da queda antes que o tropeço aconteça. Às vezes, o Espírito gera incômodo, desconforto ou até atrasos, não porque quer frustrar, mas porque quer proteger. O atraso de Deus é muitas vezes o livramento do Espírito. Há situações em que o cristão insiste em seguir um caminho e sente algo apertar por dentro. É o Espírito Santo, impedindo um desastre disfarçado de oportunidade. Ele corta laços, encerra ciclos, interrompe planos e até fecha portas de forma dolorosa, mas sempre com propósito. O Espírito não impede o que te faria crescer, ele impede o que te faria cair.
O socorro do Espírito é preventivo. Ele não age apenas quando tudo já deu errado, mas se move antes, silenciosamente, para que o mal nem comece. Ele reorganiza trajetórias, muda encontros, altera horários e redireciona decisões para que o plano do inimigo não encontre brechas. O Espírito é o Deus que trabalha no detalhe, operando milagres disfarçados de coincidências. O Espírito Santo também fala através da paz, ou da ausência dela. Quando algo parece bom, mas o coração não descansa, é o Espírito alertando. Ele é o radar espiritual do cristão, o discernimento que distingue entre o certo e o quase certo. E aquele que aprende a ouvir essa voz, evita dores que o tempo não poderia remediar. Quantas quedas poderiam ter sido evitadas se a voz do Espírito tivesse sido ouvida a tempo? Ele nunca deixa de alertar. É o homem que muitas vezes escolhe ignorar. Mas mesmo assim, o Espírito não desiste. Ele continua intercedendo, protegendo, esperando o momento em que o coração decide obedecer. Porque o amor do Espírito é insistente. E quando por fraqueza o cristão cai, o Espírito ainda está lá. Ele não acusa, levanta. Ele não condena, restaura. Ele não diz, eu avisei. Ele diz, levanta, ainda dá tempo. Essa é a diferença entre a voz do inimigo e a voz do Espírito. Uma oprime, a outra resgata. O Espírito Santo é o socorro antes, durante e depois. Ele é o Deus que trabalha fora da linha do tempo humano, preparando o caminho antes mesmo que a necessidade apareça. Ele é o amor que antecipa a queda e o poder que garante o recomeço. Quando o cristão amadurece espiritualmente, ele passa a perceber os sinais. Aquele atraso que salvou, aquele não que evitou tragédia, aquela sensação que impediu um erro. Tudo isso era o Espírito, agindo antes que a queda acontecesse. O socorro dele é tão perfeito que muitas vezes só se reconhece depois. E é nesse reconhecimento que nasce a gratidão profunda. A de saber que o Espírito Santo sempre esteve cuidando, mesmo quando o cristão não fazia ideia do quanto precisava. Há momentos em que o desespero se torna uma sombra densa dentro da alma. A mente se perde em pensamentos de desistência, o coração se fecha e a fé parece ter se apagado por completo. O desespero é o grito do homem que acredita que Deus o esqueceu. Mas é justamente aí que o Espírito Santo se levanta, não como um consolo suave, mas como uma força que confronta a mentira do medo. Ele não apenas consola, ele resiste ao caos dentro de nós. O Espírito Santo confronta o desespero porque ele é o sopro da esperança. Quando a mente diz, acabou, ele sussurra, ainda não. Quando o coração acredita que é o fim, ele reacende o início. O Espírito não negocia com a escuridão, ele a ilumina. Ele entra na dor sem pedir licença e começa a restaurar o que a desesperança tentou destruir. Ele não espera que a fé volte. Ele a provoca de novo dentro de nós. O Espírito Santo é a voz firme no meio do descontrole. Ele fala com autoridade e sua presença corta o pânico como lâmina. O desespero tenta gritar, mas o Espírito fala com poder. Ele lembra ao coração o que o medo tenta apagar, que o Deus que prometeu ainda está no comando. E quando o Espírito fala, algo dentro de nós se realinha. O caos continua do lado de fora, mas o coração volta a respirar. Ele confronta o desespero porque conhece a origem dele. O medo de estar só, a culpa do passado, a dúvida do futuro. O Espírito vai até a raiz de cada um. Ele não apenas silencia o desespero, ele o desarma. Ele revela que o desespero não nasce da falta de fé, mas do excesso de controle. E quando o homem se rende, o Espírito toma o lugar de comando, trazendo paz onde havia agonia. O Espírito Santo não fala ao desespero com argumentos, mas com presença. Ele não explica, ele envolve. O desespero é barulho, o Espírito é descanso. E quanto mais o cristão se entrega, mais a presença dele ocupa o espaço que o medo dominava. A paz não vem de entender o que está acontecendo, mas de saber quem está junto. O Espírito também confronta o desespero através da palavra. Ele faz versículos esquecidos ganharem nova vida, traz à memória promessas antigas e reacende a confiança no caráter de Deus.
O Espírito lembra que o mesmo Deus que sustentou ontem, sustentará hoje. E quando essa lembrança toma o coração, o desespero perde o controle. Há uma força sobrenatural em quem permite que o Espírito fale durante o desespero. O que era colapso se torna encontro. O que era ruído se torna revelação. O Espírito Santo transforma o desespero em oração, o medo em rendição e a fraqueza em fé. Ele não apenas livra o cristão da dor, ele o ensina a vencer dentro dela. E quando o Espírito termina sua obra, o coração percebe algo profundo. O desespero nunca teve poder, apenas volume. O Espírito sempre esteve ali, esperando o silêncio do homem para falar. E quando ele fala, o impossível começa a mudar, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o coração foi refeito. O Espírito Santo confronta o desespero não com gritos, mas com certeza. Ele é a voz firme que diz: ainda há propósito, ainda há promessa, ainda há presença. E essa voz é o suficiente para calar qualquer grito de medo, porque o Espírito não apenas fala, ele sustenta. Nem todo socorro de Deus é visível. O Espírito Santo muitas vezes trabalha nas entrelinhas da vida, em detalhes tão sutis que só são percebidos quando o tempo revela o que ele estava fazendo. Ele age em silêncio, mas com precisão divina. Enquanto o homem se desespera buscando sinais grandiosos, o Espírito move o invisível, alterando pensamentos, conduzindo encontros, abrindo caminhos, fechando portas e protegendo de perigos que ninguém imaginava existir. O Espírito Santo é o socorro que não se anuncia. Ele não precisa de aplausos nem reconhecimento, porque sua obra é perfeita, mesmo quando passa despercebida. Há dias em que você acha que está sozinho, e no entanto, foi o Espírito quem te impediu de tomar a decisão errada. Foi ele quem te deu paz no momento exato, quem te fez desistir de um caminho que parecia bom, mas te afastaria de Deus. O socorro dele é invisível, mas sempre intencional. O Espírito Santo trabalha de forma tão delicada que o coração precisa de sensibilidade para perceber. Às vezes, o socorro vem como uma lembrança, um versículo esquecido que de repente volta à mente. Outras vezes, é um impulso para orar sem entender o porquê. Em alguns momentos é apenas um peso santo no coração que impede o cristão de seguir em algo perigoso. O Espírito guia sem barulho, mas sempre com propósito. Ele também se manifesta através de pessoas, de pequenos gestos, de palavras simples. Um abraço no momento certo, uma conversa inesperada, uma porta que se fecha. Tudo isso pode ser o Espírito socorrendo de forma disfarçada. Ele não precisa agir de forma espetacular para provar que está presente. Sua grandeza está justamente em agir no cotidiano, no imperceptível, no ordinário que se torna extraordinário pelas suas mãos. O Espírito Santo é o Deus que opera no intervalo entre a dor e o milagre. Ele é o socorro que se manifesta antes do colapso. Ele fortalece silenciosamente, renova por dentro, restaura pouco a pouco, sem que o crente perceba de imediato. E um dia, quando olha para trás, percebe que só chegou até ali porque o Espírito o sustentou de maneira invisível. Há uma sabedoria divina no fato de o Espírito não ser visto. Ele ensina a crer sem provas, a confiar sem sinais, a descansar sem explicações. Ele nos molda para depender não dos sentidos, mas da fé. O Espírito é a prova de que Deus continua agindo, mesmo quando o homem não sente nada. Porque sentir é humano, mas crer é espiritual. O socorro do Espírito é como o ar, invisível, indispensável e vital. Você não o vê, mas sem ele, a vida espiritual sufoca. Ele está sempre ali, sustentando, conduzindo, consolando, ainda que o coração esteja distraído demais para notar. Quando o Espírito age assim, o cristão aprende a descansar. Ele deixa de exigir sinais e começa a confiar no caráter de Deus. O Espírito ensina que o verdadeiro milagre não está em ver Deus agindo, mas em saber que Ele nunca para de agir. O invisível é o lugar onde o Espírito faz as maiores obras, porque é ali que a fé amadurece. E quando o socorro finalmente se torna visível, o cristão entende: o Espírito nunca chegou, ele sempre esteve.
A espera é o terreno onde a fé é provada e a paciência amadurece. É o tempo em que Deus parece distante, mas o Espírito Santo trabalha mais perto do que nunca. Ele é quem impede que o coração se torne amargo enquanto o tempo de Deus não chega. O Espírito não acelera o processo. Ele sustenta o crente dentro dele. Ele ensina que a espera não é um atraso, é uma forma de preparação. A alma humana detesta esperar porque quer respostas imediatas, resultados visíveis, garantias concretas. Mas o Espírito Santo muda a perspectiva. Ele transforma a espera em esperança. Ele ensina o coração a olhar para o tempo não como inimigo, mas como instrumento. Enquanto o homem quer que as promessas se cumpram, o Espírito quer que o homem se torne capaz de vivê-las. Ele trabalha por dentro, enquanto o tempo trabalha por fora. O Espírito Santo é o guardião da esperança. Ele impede que o tempo roube o que a fé plantou. Quando o cristão começa a duvidar, ele sussurra lembranças, promessas antigas, experiências passadas, palavras proféticas que reacendem a chama. O Espírito alimenta a esperança como quem mantém acesa uma lamparina em meio à noite. Mesmo quando o vento sopra, ele protege a chama com suas próprias mãos. A espera sem o Espírito é desespero. A espera com o Espírito é confiança. Ele ensina a aceitar o tempo de Deus como parte da resposta. O Espírito mostra que o ainda não de Deus nunca é nunca. Ele ensina o coração a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está sob controle. A esperança que ele produz não depende de circunstâncias, mas da certeza da presença. O Espírito Santo é o intérprete do tempo divino. Ele mostra que Deus nunca está atrasado, está alinhado. Ele prepara o cristão para o que o futuro carrega, molda caráter, fortalece fé e ajusta a visão. Enquanto o homem vê demora, o Espírito vê lapidação. Cada espera é um espaço onde o Espírito trabalha silenciosamente, ajustando o coração para receber o que ainda está sendo preparado. Ele também transforma o tipo de expectativa. O crente deixa de esperar apenas o milagre e passa a esperar o próprio Deus. A esperança deixa de ser algo a alcançar e se torna alguém a quem confiar. O Espírito muda a sede de resultado pela sede de presença. E quando isso acontece, a alma encontra paz, mesmo antes de ver o cumprimento da promessa. O Espírito Santo não apaga a ansiedade apenas com consolo, mas com revelação. Ele mostra que a espera é parte da resposta, porque sem ela, o coração não estaria pronto. Ele ensina que o tempo que parece desperdiçado é, na verdade, o tempo que Deus usa para construir o novo. E então, quando o cumprimento chega, o cristão entende que o maior milagre não foi a promessa realizada, mas a esperança que sobreviveu até o fim. Porque só o Espírito Santo é capaz de transformar a dor da espera em maturidade espiritual e o silêncio de Deus em certeza de que Ele sempre esteve no controle. No final de toda aprovação, quando o cansaço parece pesar mais do que a fé e o silêncio de Deus ecoa mais alto do que as promessas, o Espírito Santo permanece. Ele é a presença que não se vai quando os aplausos cessam, que não recua quando a dor chega, que não se ofende com as dúvidas, nem se assusta com as quedas. Ele é o Deus que fica, o socorro constante, o consolo fiel, a força invisível que sustenta o cristão quando tudo mais parece falhar. O Espírito Santo é mais do que uma ajuda espiritual. Ele é a própria presença de Deus habitando no coração humano. Ele não é visitante, ele é morador. Ele não vem apenas em momentos de culto ou emoção, mas caminha lado a lado nos dias comuns, nos vales silenciosos, nas noites de solidão e nas manhãs de recomeço. Ele não abandona o Filho de Deus nem por um segundo. O Espírito é o selo da promessa de que o Pai nunca nos deixaria órfãos. É o Espírito quem transforma o crente em sobrevivente e depois em testemunha. Ele não apenas o ajuda a atravessar o deserto, mas o faz sair dele mais forte, mais maduro, mais parecido com Cristo. O Espírito Santo é o motivo pelo qual o cristão pode enfrentar tudo, porque ele é o tudo que nunca falta. Em cada queda, ele é a mão que levanta. Em cada dúvida, ele é a voz que explica. Em cada lamento, ele é o sopro que consola. O Espírito é o único capaz de transformar o fim em começo, o pranto em força e a perda em propósito.
Ele é o fôlego de Deus dentro do homem, o ar da fé, o vento da esperança, o fogo do amor divino. Mesmo quando você não sente, Ele está agindo. Mesmo quando não entende, Ele está guiando. Mesmo quando pensa que está só, é Ele quem te carrega. O Espírito Santo não é um visitante em tempos difíceis. Ele é o companheiro eterno da alma. Ele está nos teus silêncios, nas tuas lágrimas, nos teus medos e nos teus recomeços. E é por isso que o cristão nunca caminha sem socorro. Porque o socorro não está fora, está dentro. O Espírito Santo é o Deus que habita em ti. Ele não apenas te sustenta, Ele te transforma enquanto te sustenta. Ele faz da tua dor um altar, da tua luta uma lição e da tua história uma mensagem viva do poder de Deus. Quando a provação terminar, e ela vai terminar, você entenderá que o maior milagre não foi o livramento, mas a presença. Porque quem tem o Espírito Santo nunca perde tudo. Mesmo quando tudo parece ruir, Ele ainda está ali. E se Ele está, há esperança. O Espírito Santo é o socorro do cristão em toda provação. Ele é a prova viva de que Deus nunca abandona, nunca se cala e nunca desiste. Ele é o amor em forma de presença, o consolo em forma de poder, o Deus que não apenas observa, mas habita. E quando essa verdade se torna viva dentro de você, o medo perde força, o desespero perde voz e a fé ganha raízes.